capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Vou ler de novo, mas o meu justo, quantos são filhos e filhas de Deus aí? Amém? Essa texto é para você. Viverá pela fé. Diga comigo assim: o justo viverá pela fé. Um pouquinho para frente agora, o versículo 6 do capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos pular para o versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder. Vou dizer de novo: recebeu poder. E você vai receber poder e força hoje, para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Diga glória a Deus. Nesta manhã, irmãos, Deus quer falar conosco sobre um princípio muito importante, uma atitude muito importante que libera as bênçãos e os milagres de Deus sobre a nossa vida. Hoje eu quero falar sobre o poder da concordância. Diga assim comigo: o poder da concordância. Levante a sua mão, diga assim comigo: estou em concordância. Você que está aí no culto online, também sendo tão abençoado, coloque a hashtag estou em concordância. A palavra de Deus diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus, que o justo ele vive pela fé. Por que a fé, irmãos, é tão importante? Porque a fé, ela é a moeda do mundo espiritual. Assim como no Brasil a gente usa o real para comprar as coisas, nos Estados Unidos se usa o dólar, na Europa se usa o euro, em alguns países, no mundo espiritual, o que movimenta o mundo espiritual é a fé. Sem a fé, irmãos, nós não podemos receber os milagres. A Bíblia diz, como nós lemos aqui, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso ter fé, como diz Hebreus 11:6, para nós crermos que Deus existe, amém, igreja? Mas não somente que Ele existe, mas que Ele é recompensador, Ele abençoa, Ele tem milagres para a nossa vida, para aqueles que buscam. A Bíblia diz que o justo ele tem que viver pela fé. Nós vivemos por aquilo que nós cremos em Deus, na sua palavra. Nós não podemos vivermos pelas palavras negativas que muitas vezes estão ao nosso redor. Alguns de nós aqui talvez cresceram em casas e famílias, e você não deve se revoltar contra os teus pais por isso, mas perdoá-los. Muito provavelmente eles não conheciam a Jesus. Talvez muitos aqui cresceram ouvindo: olha, você não faz nada direito, você não tem jeito, você não consegue, ninguém gosta de você. Mas você não vive por essas palavras, você vive pela sua fé em Deus. Nós não podemos viver, irmãos, pelas circunstâncias, porque se vivemos pelas circunstâncias, nós não vamos fazer nada. As estatísticas dizem: não faça nada. As estatísticas e a economista dizendo: olha, nós estamos em tempo difícil, fique aí, guarde o seu dinheiro, não invista, não abra esse negócio, agora não é hora de casar, mas é a pandemia, é isso, é a guerra na Ucrânia, olha, esse ano é ano de política, vamos esperar para 2023, mas o justo não vive pelas circunstâncias, ele vive pela sua fé. E se Deus falou: agora é a hora de você dar este passo de fé, dê esse passo de fé, porque, irmãos, aliás, como Deus ama pedir coisas esquisitas nas horas mais terríveis. Deus ama pedir coisas esquisitas nas horas mais terríveis. O banco acaba de levar o teu carro porque você não conseguiu pagar. O Espírito Santo fala em teu coração: abra o seu negócio, a sua empresa. O justo não vive pela circunstância, ele vive pela fé. O justo não vive pelos sentimentos. Irmão, se nós vivemos pelos sentimentos, nós não vamos romper.
Porque se a gente viver pelo sentimento, irmãos, uma hora a gente sente uma coisa, uma hora a gente sente outra, uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está triste. Tem dia que a gente acorda super animado, tem dia que a gente acorda virado, uma hora eu quero, uma hora não quero. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé o milagre não acontece. Por isso que a fé é tão importante. Agora, quando nós falamos de fé, nós precisamos entender que existem duas dimensões da fé. Quantas dimensões, irmãos? Duas. Existe a fé que nós vamos chamar aqui da fé individual ou a fé solitária, que é aquela fé pessoal que você tem que ter com Deus, e essa fé é necessária. Por exemplo, nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus, e esta fé é uma fé individual. Veja bem, ninguém vai para o céu por causa da fé da outra pessoa. Eu não posso dizer, olha, eu tenho fé que o meu filho vai para o céu, eu tenho fé que Jesus, ele salvou a vida do meu filho, então meu filho vai para o céu. Não, meu filho cresceu na igreja, minha filha cresceu na igreja, eles têm crescido na igreja, mas eles também vão ter que ter no momento da vida deles, e graças a Deus eles já fizeram isso, eles também se entregaram a Jesus, desceram as águas do batismo. Eu não posso ter fé por outra pessoa para ela ser salvo. Existe uma fé também que é individual. Existe uma fé individual que também eu faço, que me leva a ter meu tempo a sós com Deus, que me faz orar, que me faz buscar a Deus no meu dia a dia. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas também, irmãos, existe uma segunda dimensão da fé, que é a fé em concordância, que é a fé que é ligada com outra pessoa. E Deus reservou os maiores milagres, as maiores conquistas para a fé em concordância. Existem milagres que não estão acontecendo na tua vida porque você está só buscando na fé individual. Você tem que se ligar com uma outra pessoa, você tem que se unir com uma outra pessoa que está na mesma fé que você, que vai ligar aquilo que você está buscando, que crê no que você acredita, que espera o que você espera, que confia naquilo que você confia, que sonha o que você sonha. Essa fé de concordância, irmãos, vai fazer com que o seu milagre ela alcance um nível ainda maior. Mateus 18 diz o seguinte, versículo 18, preste atenção: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra, ou seja, repreender, anular, expulsar, será desligado no céu. Liga na terra, que liga no céu. Desliga na terra, desliga nos céus. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E quando nós olhamos essa história aqui de Abraão e Sara, Abraão e Sara foram um casal de fé, foram um casal que se uniram em concordância. Eles tinham uma unidade entre eles, eles tinham um entendimento entre eles. Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Deus chamou Abraão e Sara para viver algo muito grande. E olha que interessante, a Bíblia diz que pela fé de Abraão, Abraão obedeceu a Deus. Abraão recebe o crédito de obedecer a Deus por fé, mas a Bíblia diz que quem recebe o crédito pelo nascimento de Isaque, que foi um grande milagre. Deus prometeu a Abraão e Sara que eles seriam pais. Só que temos aí um detalhe que temos que voltar lá para a história. Abraão foi pai aos 100 anos de idade e Sara foi mãe aos 90 anos de idade, já na velhice, aonde o tempo da mulher poder gerar filho já tinha se passado muito tempo. E a Bíblia então diz que Isaque, o filho de Abraão e Sara, foram gerados por causa da fé de Sara. Abraão recebe o crédito de obedecer a Deus e deixar tudo e ir para uma terra distante, mas Sara recebe o crédito de ter essa fé em Deus, através do seu marido. Um casal que entendeu essa importância, um casal que conseguiu viver algo maior, porque eles conseguiram viver em concordância de fé. Veja bem, irmãos, presta atenção um pouquinho, o que não é concordância? O que não é ter uma fé em concordância? Presta atenção, uma fé em concordância não é você simplesmente concordar com uma pessoa em qualquer assunto e dizer que Deus vai fazer.
Porque, por exemplo, duas pessoas podem concordar em roubar um banco. Isso não significa que Deus vai abençoar para roubar o banco. Não é concordar sobre esses tipos de coisas. Veja bem, concordância também não é somente você estar perto de pessoas que pensam, desejam e agem igual a você. Não é somente estar perto de pessoas que você é igualzinho a você. Aliás, irmãos, abri um parênteses aqui. Um dos grandes problemas dos nossos tempos, porque muitas famílias, muitos casais, muitos lugares, equipes de trabalho, negócios, empresas, comércio, até mesmo igrejas, o nosso país não estão tendo grandes conquistas, é porque cada dia mais a sociedade, ela está se ajuntando entre aqueles que são iguais. Nós a cada dia mais vamos ficando mais perto e mais próximos de quem é igual a gente. A gente gosta de ficar com quem torce pelo mesmo time que a gente. A gente gosta de ficar com quem pensa igual a gente, com quem vota igual a gente, que defende o mesmo político igual a gente, que tem os mesmos desejos igual a gente. E nós vamos ficando. A nossa sociedade está cada vez mais tribalista. Ela vive em tribos. Médicos com médicos, advogado com advogado, o rico fica com o rico, o pobre fica com o pobre, e a gente vai se ajuntando, a gente só fica entre a gente só fica em quem é igual a gente. Quem está entendendo, diga amém. Só que isso, irmãos, é um grande problema, porque preste atenção, igualdade não gera frutificação. Dois iguais não frutifica, porque para ter frutificação é preciso ter diferença. Homem com homem, mulher com mulher não geram bebês. É preciso ter dois diferentes. Então, na verdade, uma grande conquista nossa é na diversidade. A diversidade, ela vai gerar a frutificação. Mas veja bem, não é diversidade só por diversidade. E simplesmente colocar pessoas diferentes entre si. Então se colocarmos pessoas diferentes entre si, elas vão ter maior resultado? Não. Porque se colocarmos pessoas diferentes entre si, mas não tiverem concordância, o que vai ter? Conflito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então veja bem, igualdade não gera frutificação. Diferentes, diversidade só por diversidade também não gera, porque só gera confusão. Agora, o que gera a frutificação? Quando aqueles que são diversificados, aqueles que são diferentes, eles conseguem superar as diferenças, eles usam as diferenças para se completarem e conseguem entrar em concordância naquilo que é o mais importante. Eu vou repetir. Aonde que vem a conquista e a frutificação? Onde vem os resultados, o sucesso e a conquista em todas as áreas da vida? Quando os diferentes, eles se ajuntam, superam a diferença e eles conseguem se completar e entrar em concordância. Se eu tenho uma equipe de trabalho com 3 funcionários, os 3 funcionários são iguaizinhos, eu tenho 3 do mesmo. Se eu tenho 3 funcionários que são diferentes um do outro, é mais difícil. Só que eu vou ter o quê? Uma diversidade de dons, uma diversidade de habilidades. Por exemplo, numa reunião de planejamento, um vai enxergar uma coisa, o outro vai enxergar outra coisa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Casais, por exemplo, casais, eles têm esse grande poder quando eles aprendem a se completar, ao invés de ficarem competindo entre si. Quem é casado aqui, levante a mão. Quem é casado com alguém muito diferente de você? O seu cônjuge é muito diferente. Fica a mão bem erguida, bem erguida. Deixa eu olhar aqui. Levanta a mão bem alta aí. Você fala, não, pastor, eu e elas, a gente é totalmente diferente. Pastora Thalita e eu somos totalmente diferentes. Eu sou devagar, ela é rápida, né? Eu sou corintiano, ela é palmeirense, né? Então eu sou mais abençoado, né? Então, levante a mão. Vocês que são casados, que são totalmente diferentes, vocês têm um potencial que vocês não têm ideia. Por isso que o diabo quer acabar com o seu casamento. Porque pastor, mas eu e meu marido somos muito igualzinhos. Não vai dar certo, não, vai dar certo também. Mas os diferentes, porque vocês podem usar essas diferenças para se completarem. Faz assim com a sua mãozinha. Olha, casamento e família, equipes de trabalho, igreja, qualquer equipe, eles podem ser assim, ó, faz assim agora. Eles podem ficar assim, ó, se bicando, fala assim, ó, se competindo, vai bater um dedo no outro assim, ó. Eles podem ficar em conflito um com o outro, ou eles podem ser o quê? Sabe o quê? Flexíveis,
se ajustarem, abaixa um pouquinho uma mãozinha e levanta a outra, ó, e se completarem. E aqui está o poder da vitória. Concordância não é também você simplesmente controlar as coisas. Veja bem, concordância não é controle. Tem gente que confunde que concordância é controle das coisas. Não é. Afinal de contas, pastor, o que é concordância? Concordância é quando duas pessoas, elas conseguem, apesar das suas diferenças, de sermos diferentes, de pensarmos diferente, como diz a pastora Thalita, eu somos muito diferentes, e a gente não vai concordar em tudo, a gente não vai conseguir ser igual em tudo. Veja bem, para você ter concordância, quem assistia Power Rangers aqui? Você lembra do morfar? Não tem que morfar e virar outra pessoa, né? Lembra o Power Ranger? Ele falava morfar, né? Nem lembro como que era que eles falavam, não sei o que falava morfar. E ele virava um negócio. Não tem que morfar e virar a tua esposa, e você virar, não, vocês são diferentes. Você não tem que ser igual ao outro, você não tem que desejar o outro. Não dá, irmãos. Como diz a pastora Thalita, a gente é muito diferente. A gente não vai concordar em tudo. Ela insiste em concordar que o Palmeiras é melhor, irmãos. Olha que ilusão dela. Ó, ela insiste, mas não é. Eu não vou conseguir concordar. Ela se gaba, mas eu falo assim, eu só viro para ela e falo assim: cadê o Mundial? Não tem. Ganhou de 3, ganhou de 4, deu chocolate, mas cadê? Não tem o negócio. Não tem. E ela fala assim: não, porque a gente tem 2 Libertadores em um ano. E eu falo: nós temos 2 mundiais com 1 Libertadores. Não vamos concordar. A gente não vai conseguir concordar em tudo, mas o que é a concordância? Quando nós entendemos essas diferenças, amém, irmãos? Nós superamos elas, e naquilo que é o mais importante, aí nós estamos o quê? Em concordância. Palavra concordância significa estarmos juntos, ligados com o nosso coração. Palavra concordância, com as 3 primeiras letras, vem do latim ligado, junto, conectado, com. Cor, vem de coração, um coração que está ligado com o coração da outra pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com pessoas negativas. Tome cuidado com pessoas que vêm para matar a sua fé. Infelizmente, há muita gente negativa perto de nós. Abandone as pessoas negativas ou a negatividade dela, porque tem gente que a gente não pode abandonar. Tem gente que não pode. Se você não pode abandonar a pessoa, às vezes é pai, é mãe, é filho, esposa, não dá para abandonar a pessoa. Abandone pelo menos a negatividade dela. Repreenda aquela palavra. Tome cuidado com quem você conta os teus sonhos. Quando nossa filha Kéria era pequena, eu gosto de contar esse testemunho. Um dia a gente estava num restaurante, alguém olhou para ela e falou assim: essa menina é muito bonita, quando crescer vai dar trabalho. Nós chegamos em casa e anulamos essa palavra. Nosso filho Eliote passou um mês na Espanha, e a gente começou a compartilhar com algumas pessoas. Irmãos, muita gente incentivou, mas também quanta gente falou assim: ai, vocês são loucos, eu nunca deixaria. E começou a entrar, irmãos, a pastora Thalita tem uma dúvida, começou a entrar: que pais nós somos, que desnaturado que a gente é, como que a gente pode fazer um negócio desse? Então sabe que a gente falou assim: nós temos que parar de falar. E nós só começávamos a falar com as pessoas que a gente sabia: que bênção, Deus vai estar com ele, pastor, ele vai vencer, o Senhor vai dar a vitória. E Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Jesus cuida de nós. Cerque-se de pessoas. Nós temos que conquistar, nós temos que achar essas pessoas que vão nos unir na nossa fé. Às vezes tem pessoas, irmãos, que não são negativas. Presta atenção nisso. Tem pessoas que não são negativas, porque tem gente que é negativa, é azedo mesmo, é chato mais. Aliás, para de ser chato. Fala para ele assim, fala para ele aí, para de ser chato aí. Fala para ele assim: não mata a minha fé não. Fala para ele aí. Agora tem pessoas, irmãos, presta atenção, tem pessoas que elas não são negativas, são pessoas boas, pessoas agradáveis, só que são pessoas que os recursos delas são limitados. Ela não é uma pessoa limitada, amém? Estou falando que ela é uma pessoa inferior. E às vezes, por aquela pessoa estar num recurso limitado, às vezes ela vai dizer que não é possível fazer. E nós, como cristãos, nós temos que ser educados com essas pessoas. Às vezes, por exemplo, você vai no médico, e o médico vai dizer: olha, o tratamento não tem mais efeito, não há mais o que se fazer, isso aqui é irreversível. E você vai falar para o médico que: sai para trás, Satanás. Pelo amor de Deus, irmãos. Tem uns crentes que fazem um negócio desse. Não,
vai desrespeitar a pessoa, vai desrespeitar todo o treinamento dela, toda a dedicação dela. São pessoas maravilhosas, trabalham demais, trabalham muito, só que ela está na limitação da medicina. E você vai com muito carinho e respeito dizer: olha, obrigado, doutor, obrigado pelo seu cuidado. E quando você sair daquela consulta, você vai encontrar alguém de fé, vai encontrar um parceiro de fé, alguém que você vai se unir e vai dizer: em nome de Jesus, o meu Jesus é o médico dos médicos. Nós não precisamos desrespeitar. Isso aconteceu conosco, pastora Thalita e eu. Quando a pastora Thalita foi fazer os exames para se casar, o médico disse para ela: olha, você nunca vai ser mãe. Procure o teu noivo e diga para ele que se ele ainda quiser casar com você, que case, mas que saiba que você nunca será uma mãe. E naquele momento, ela com muito carinho e respeito, respeitou o médico. A medicina realmente dizia isso, os exames estavam corretos. E ela saiu daquela consulta, ligou e falou: olha, Dan, o médico disse que eu não serei mãe, você não vai ser pai. Você quer casar comigo ainda? E naquele momento nós falamos: se Deus tiver para nós o plano de ter filhos, nada é impossível para o nosso Deus. E naquele momento nós nos unimos em fé. E hoje nós temos os nossos 2 filhos para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Cabe, irmãos, a cada um de nós nos protegermos dessa negatividade e nos unirmos a pessoas que vão ter essa fé junto com a gente. Existe, irmãos, uma batalha pela concordância. Existe uma luta para que a gente não esteja em concordância. Por quê, irmãos? Porque a concordância, ela prova a nossa espiritualidade. Por que, pastor, Deus fez isso? Por que Deus não simplesmente definiu que a fé individual seria suficiente para todos os milagres? Por que definiu para que os milagres maiores e muitos milagres eu tenho que concordar com outra pessoa? Por que Deus fez isso, irmãos? Deus fez isso por 2 motivos principais. Primeiro, para a gente depender de Deus, porque para viver em concordância não é fácil. Você só conseguirá viver em concordância se o Espírito Santo habitar dentro de você e gerar em você a humildade para entender que você precisa do outro, gerar em você ali a dependência do outro, gerar em você o perdão com a outra pessoa, gerar em você paciência. Deus definiu que é preciso concordância para dependermos dele. E segundo, Deus definiu concordância para que nós pudéssemos depender um do outro. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem esteja sozinho. O pecado dentro de nós, ele gera a independência, ele gera a carreira solo, ele gera que a gente não precise de ninguém. Mas isso é uma grande tolice, isso é mentira, isso é perigoso. Por quê, irmãos? Porque juntos nós fazemos mais, juntos somos mais felizes, juntos conquistamos mais. Então Deus falou assim: olha, vocês têm que viver junto com o outro, vocês precisam do outro. Então quer saber? Tem milagre que eu só vou dar junto com outra pessoa. Diga assim comigo: uau, Jesus é maravilhoso. Jesus cuida de nós, né, irmãos? E ele falou assim: olha, tem coisa que eu vou dar para você, só se você viver junto com o outro, concordância com o outro. Então vocês vão ter que aprender a se virar, vocês vão ter que aprender a se dar certo. O inimigo luta contra a nossa concordância. Por isso que o inimigo quer destruir tua família. Casais, famílias, preste atenção. Vocês estão entendendo a mensagem? Você casal, você entende o poder que você tem de você ser casado com alguém que conhece a palavra de Deus? Porque se para eu concordar, se para eu receber um milagre maior eu tenho que concordar com outra pessoa, olha que coisa maravilhosa que eu tenho quando a minha esposa e o meu esposo é crente. Eu posso fazer isso com ele. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa: quanto tempo você gasta orando com seu cônjuge? Quantos milagres estão sendo desperdiçados, perdidos, deixados de serem vividos? Você tem um crente do seu lado, um crente que ama você, que tem os mesmos sonhos que você, que se importa com você. Por isso agora você começa a entender por que ele quer acabar com os casamentos. Por que ele quer desunir as famílias? Porque a família, irmãos, é o lugar de maior concordância. Eu posso orar em concordância com a minha esposa todos os dias.
Eu não posso às vezes orar com todos os meus irmãos em Cristo, mas com a minha esposa eu posso todos os dias. Olha a potência de bênção que eu tenho na minha vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso que o inimigo quer lutar contra a nossa unidade. Ele quer lutar contra a comunhão com a igreja, comunhão nas células. Por que células são poderosas? Todas as células terminam com as pessoas falando das suas necessidades e orando juntas uma pelas outras em concordância. No culto nós não temos essa oportunidade de cada um falar o que está precisando, mas na célula a gente tem. Por isso o inimigo quer que você fique ofendido, quer que você fique triste, quer, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou dar uma saída aqui do ministério, eu vou dar um tempo aqui. Se você está ficando no seu cantinho, com licença, irmãos, com muito respeito, o diabo já pegou você faz tempo. Existe um livro maravilhoso de John Bevere chamado A Isca de Satanás. Sabe qual é a isca de Satanás? A ofensa. Nunca houve uma geração tão mimimi, tão magoado, tão chateado, e fica magoado, e eu não vou mais, eu não cumprimento mais, e eu vou lá, e a pior de todas as besteiras ainda, eu não preciso da igreja, porque eu sou a igreja. E o diabo está isolando crentes, porque ele sabe que o milagre maior só chega na unidade, o milagre maior só chega na concordância, e quanto mais ele isolar as pessoas, os milagres não acontecem. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali na unidade, ali na concordância, o Senhor determina a sua bênção. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Diga assim comigo: concordância não é fácil. Concordância não é fácil, irmãos. Eu vou só somente citar. Primeiro, concordância leva tempo. A gente pode fazer uma cerimônia de casamento em 40 minutos. 40 minutos o casal está casado. Mas eles podem levar 20 anos para se entenderem. Concordância leva tempo. Diga comigo assim: concordância leva tempo. Não é da noite para o dia, é um processo, é passo a passo. Por isso que para ter concordância tem que estar perto, porque se eu me distancio, eu não permaneço no processo. Concordância, irmãos, vai exigir negociação. Tem que ceder, não pode ser tudo do meu jeito, do seu jeito. Tem que abrir mão, uma hora é um pouco do seu, uma hora é um pouco do meu. Eu tenho que abrir mão, tenho que abandonar o eu para ter o nós. Eu vou repetir: para ter concordância tem que abandonar o eu para ter o nós. Vai precisar maturidade, vai precisar comprometimento. Às vezes vai ter que olhar e dizer: olha, tem coisas que são maiores do que essa briga, tem coisas que são maiores do que essa desavença. Nós temos que se entender. Para os nossos filhos viverem tudo o que eles precisam, precisa do pai e da mãe junto. Às vezes se o pai e a mãe juntos já é difícil, imagine separado. Por isso que o diabo quer destruir os casamentos e as famílias. O casal muitas vezes tem que falar assim: olha, é mais importante, tem coisas mais importantes do que isso. Nós temos que se entender. É o futuro da nossa família, é o futuro dos nossos filhos. Tem coisas que a gente talvez não vai conseguir ter concordância, mas naquilo que é o mais sério, o mais importante, tem que haver concordância. Tem que ter foco, tem que ter comunicação, tem que conversar, para que chegue-se a concordância. Mas nessa última parte eu quero falar sobre um último tipo de concordância, não somente entre nós, mas principalmente da concordância sua com Deus. Amós 3,3 fala assim: podem duas pessoas andarem juntas se elas não estiverem de acordo. E o Senhor manda dizer para você nesta manhã: entre em acordo comigo, diz o Senhor. Você está em acordo com Deus? Você está em acordo com Deus que você é uma pessoa extraordinária? Sabe, irmãos, quando eu preparava essa mensagem, já há um tempo, finalizando ela nessa madrugada, 3 horas da manhã, Deus mostrou assim, pessoas que têm falado: eu sou um idiota, eu faço tudo errado, eu não sirvo para nada. E sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou assim, uma visão. Ele falou assim: Daniel, eu tenho tantas coisas para essa pessoa, mas como que eu posso dar coisas grandes para um idiota? Como que eu posso dar coisas grandes
para alguém que vive toda hora dizendo: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo? Será que você já entrou em concordância com o amor de Deus por você? Que você é lindo, que você é linda, que em Cristo Jesus você é capaz de todas as coisas. Até quando você vai falar mal de você mesmo? Até quando? Até quando você vai acabar com você? Você não é qualquer coisa. Você custou a vida de Jesus. Ele deu a vida dele por você. Você vale tanto que todo o ouro deste mundo, o dólar, todo o euro deste mundo não seria suficiente por você. Você precisou, para você viver livre, viver abençoado, você precisou que Jesus viesse a este mundo e desse a vida não pela humanidade, desse a vida por você. Pare de falar mal de você. Entre em concordância com Deus agora e creia: eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, Ele está comigo, Ele cuida de mim. Entre em concordância com os sonhos de Deus. Concorde com o que Deus tem para você. Quando Deus disse para Abraão e Sara que eles iriam ter um filho, eles deram risada. Isso não é possível. Não é possível, a gente tão velho como nós somos. Mas aí então Deus diz, nos versículos mais poderosos de toda a Bíblia, lá no livro de Gênesis capítulo 18, versículo 14, a palavra de Deus diz, se puder colocar no telão por gentileza, Gênesis 18, 14 diz o seguinte: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu vou repetir: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Em outras versões diz: será que tem alguma coisa tão dura que Deus não possa fazer? Entre em concordância com Deus, que Ele pode dar novas histórias, que Ele pode transformar o velho no novo, que Ele ressuscita o que está morto e traz vida, que Ele conserta os nossos erros, reescreve a nossa história. A concordância, irmãos, é gerada também na intimidade com Deus. Da mesma forma que nós temos que ter esses passos para termos concordância um com o outro, nós também temos que ter esses passos com Deus, estar com Deus, falar com Deus, orar com Deus, ler a Bíblia, estarmos nos cultos. Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela não crê. A nossa carne, ela tem a incredulidade, ela tem a dúvida. Mas quando você vai convivendo com Deus, a palavra de Deus vai penetrando, ela vai quebrando, ela vai entrando dentro de você, até um ponto que ela entra dentro de você e você diz: é possível sim Ele fazer. É possível, porque não há nada que Ele não possa fazer. E Abraão e Sara tiveram que fazer o que todo casal faz para ter um filho aos 100 anos de idade, porque chegou uma hora que eles creram lá dentro: é possível, é possível, é possível. E este é o momento de você entrar em concordância agora. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Quando a palavra sai do altar, a Bíblia diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Sempre tome posse desta palavra. Talvez perto de você não tenha alguém para dizer essas palavras, mas Deus te trouxe aqui, Deus te colocou neste culto online, e eu estou aqui para liberar essa palavra, e eu estou aqui para dizer, e o Senhor manda dizer: comece a tomar posse, comece a concordar com o teu profeta. 2 Crônicas 20 diz: creia nos meus profetas e você prosperará. E eu quero dizer, levante as suas mãos: é possível sim, é possível você ter a sua família de volta, é possível você ser grandemente usado por Deus, é possível sim você ser curado desta doença, é possível esse negócio dar certo, é possível essa porta se abrir, é possível que esta pessoa vai aparecer. Eu quero declarar que você vai ter para dar e não para emprestar, não para pedir emprestado, mas vai ter em abundância. Você terá de sobra para abençoar e repartir com os outros. É possível sim você ser alegre, vibrante, entusiasmado, cheio de vida. É possível sim, Deus tem o poder de dar você o prazer de viver. É possível você ser liberto deste vício agora, desses hábitos que estão te destruindo. Eu declaro em nome de Jesus: o teu casamento é restaurado agora. Vai entrando em concordância, igreja. Diga amém, assim seja. Eu tomo posse, eu ligo isso na minha vida. É possível sim você voltar a estudar, é possível você ter uma nova graduação, é possível sim você ser reconhecido e valorizado,
É possível sim Deus tirar o dinheiro da onde você menos imagina. Eu declaro que os seus filhos terão um futuro lindo, serão homens e mulheres de Deus. Nossos filhos serão líderes, nossos filhos serão prósperos, nossos filhos terão ótimos casamentos. E eu declaro uma velhice de celebração. Você não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de ficar doente. Todos os seus dias já estão guardados por Deus. Levante as suas mãos, comece a adorar ao Senhor.